Eu solicitei a moça para que eu trouxesse o púlpito. Ela insistiu, não é exploração de mulher, tá bom? Ótimo sábado para todos vocês, Maranata! A paz do Senhor, irmãos. Eu outro dia escutei a paz do Senhor num telefonema que eu recebi. Eu estava no Rio de Janeiro, já contei essa história por aí, de repente você já até escutou. E do outro lado da linha, quando eu atendi, falou de modo veemente: a paz do Senhor. Eu falei: não é adventista não. Aí, é o pastor Dudu que está falando? Sou eu mesmo. E do jeito que veio, eu respondi com a mesma veemência: a paz do Senhor. E mandei na emenda um varão. Vou botar um varão para dar uma incrementada, né? É o pastor Dudu? Sou eu mesmo. Pastor Dudu, eu sou pastor da Assembleia de Deus. E eu quero convidar o senhor para pregar lá na minha igreja. Aí eu falei: pastor, tu sabe que eu sou adventista? Ele falou: eu sei, mas tu prega igual pentecostal. Tá bom, pastor, então eu vou na sua igreja, E ele me mandou uma passagem aérea. Eu saí do Rio de Janeiro, de onde eu estava, eu fui lá no Pará para pregar, na Igreja Assembleia de Deus, com 18 mil membros. Eu fui num culto de segunda-feira. O culto de segunda-feira tinha 2.000 pessoas. Culto fraco, né? Ei, tinha que ver. Eu estava falando, o pessoal respondia no maior entusiasmo, e eu dizia um negócio, eu escutava aleluia, eu dizia outra coisa, era glória a Deus, eu dizia mais uma coisa, fala a Deus, confirma, Senhor. Eu fui me entusiasmando daqui, eles se empolgando de lá, eu falava mais alto, eles mais alto ainda. Eu falei: onde é que você vai parar, meu filho? Fiquei empolgado, viu? O pastor me pediu para falar 40 minutos, falei 1h30, irmão. Então tu não se empolga nessa manhã não, tá bem? Foi uma experiência muito legal. Mas por que eu estou te contando isso? Porque o que eu não sabia é que a igreja é dona de um canal na cidade e transmitiu ao longo da semana propaganda. Pastor Dudu, líder de jovens da Igreja Adventista do Rio de Janeiro, vai estar aqui. Na ocasião eu era do Rio. E aí compareceu na reunião, naquela segunda-feira, um montão de adventista, tudo infiltrado no culto. Aí no final do culto, obviamente, eu fui cumprimentar as pessoas. 2.000 pessoas significa 2.000 a paz do Senhor. A paz do Senhor, 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 a paz do Senhor. Lá pela 500 eu já estava: Senhor, 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 Senhor. 700 a paz, economizando, né? Aí eu vi a fila terminando, falei: agora eu vou dar aquela investida para terminar bonito. E comecei de novo: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí eu não sabia que quem estava encerrando a fila eram os adventistas. Aí veio o primeiro deles: a paz do Senhor, varão. Ele falou: eu sou adventista. Aí o adventista não pode a paz do Senhor? Aí ele me perguntou: e pode? Eu falei: é claro que pode, meu filho. Se tu não quer a paz do Senhor, você fica com a guerra do inferno. Mas eu quero a paz do Senhor. Quem deseja, diga amém. Abraça teu irmão aí, meu lindo. Diga para ele: a paz do Senhor Jesus inunde o teu coração. Bendito seja o nome de Deus. Obrigado, muito obrigado porque você chegou até aqui na Igreja da Paralela Adventistas Life, nesse sábado pela manhã. Obrigado a você que está conectado conosco através do canal Adventistas Life, através do canal do YouTube Adventistas Bahia Sergipe. Tem gente já conectada de diversas partes do Brasil. Deus seja louvado por tua presença, por tua vida aqui conosco. Não posso iniciar sem também estar agradecendo à Associação Bahia, que me estendeu carinhosamente o convite para estar aqui, juntamente com o pastor Joabe desta igreja. A Associação Bahia, na pessoa do seu presidente, do seu tesoureiro, do seu secretário, respectivamente, pastor Murilo, Ricardo e Henrique. Muito obrigado pelo convite. Irmãos, são 120 anos em celebração, porque 120 anos que a mensagem adventista chegou aqui em Salvador, amém? Este ano é um ano muito especial. A associação está promovendo diversas iniciativas para a celebração.
Esta semana de oração faz parte dessas iniciativas de celebração dos 120 anos da chegada da mensagem adventista Salvador. Agradecimento também pela mobilização que o pastor Dênio, líder de jovens dessa associação, fez e faz junto às igrejas e à liderança jovem. Obrigado, pastor Dênio, pelo seu ministério, pela força, pelo apoio. É uma alegria trabalhar contigo. Pastor Dênio, ele tem muita alegria no coração, porque um dia, enquanto ele falava em uma live, minha mãe comentou a live dele pensando que ele era eu. É isso aí, meu filho, dizia minha mãe. E o Dênio, então, está sendo agora confundido comigo por aí. É a realização do ministério dele, viu? Parabéns pela plenitude, irmão. Aí, eu, quando vi minha mãe chamando o Dênio de filho, eu fiz uma oração. Pai, perdoa que ela não sabe o que faz. Obrigado pelo seu ministério, pastor. Deus continue te abençoando. Obrigado também à minha esposa. Este é o 7º ano que estamos fazendo semana de oração com transmissão pelo canal do YouTube Adventistas Bahia Sergipe. E durante esses 7 anos ela sempre tem estado conosco também aqui nas apresentações, desenvolvendo o processo de comunicação. Obrigado, querida, muito obrigado. Obrigado também, pastor Joab, e toda a igreja da Paralela, que sempre nos recebe aqui com tanto carinho, de coração. Agradeço a receptividade de vocês, dos anciões, muito, mas muito obrigado. Nós vamos começar do início. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Esta semana a proposta é estudarmos juntos um pouco do Gênesis. Pastor do céu, por que que a gente tem que estudar o livro do Gênesis? Porque, irmão, para o fim nunca foi tão importante o começo. Para se preparar para o tempo do fim, nunca foi tão importante compreender as nossas origens. E se nós não entendemos o Gênesis, teremos dificuldade para nos prepararmos para o Apocalipse. Quem não entende o princípio em Gênesis, se perde no fim em Apocalipse. E eu quero, junto contigo, estudar trechos significativos do livro do Gênesis durante esta semana, por um motivo muito óbvio, porque só quem se prepara para o último capítulo, do Apocalipse, vai ter a necessidade de compreender o primeiro. Não existe preparo adequado para o último capítulo sem entender os primeiros capítulos do Gênesis. Por isso quero desafiar você a, junto comigo, fazermos esta caminhada e tratando do assunto o Gênesis da minha vida. E daqui a pouco eu até te explico por que o tema é o Gênesis da minha vida. Por ora, eu quero convidar você a fechar os seus olhinhos lindos e vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai querido, que alegria estar na tua casa, que alegria estar junto com o teu povo. Muito obrigado por ter nas mãos a tua poderosa palavra. Obrigado porque ela tem poder, obrigado porque ela não volta vazia. A obra que o Senhor separou desde o teu trono de graça para executar na nossa vida nesta semana, que comece a partir de hoje e que o Senhor se manifeste em nossa vida do jeito que o Senhor quiser, como desejar. Para tanto, o nosso coração encontra-se aberto. Derrama o teu Espírito sobre nós, elucida a cada um de nós acerca do conteúdo de tua palavra, e que o entendimento nos leve a decisões significativas, de tal modo que sejamos indivíduos capazes de declararmos juntos: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Que esta seja a realidade de todos nós que estamos presentes ou que também estamos conectados através da internet. Fala ao nosso coração, é a nossa oração que lhe fazemos, em nome de Jesus, e teu povo lindo diz: amém. Deus abençoe você. Vamos começar Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você já conhece esse texto de cor e salteado. No princípio
criou Deus os céus e a terra. Ei, a regra é clara. Imediatamente ela está sendo exibida. Deus é origem. Deus está no princípio. Deus é o início de tudo. A primeira lição da Bíblia é muito clara. Ele tem que ser o início da minha vida, porque Ele foi o start para a existência do mundo. Ei, Ele estava no início de tudo, sempre esteve, porque é eterno. E como é que Ele não está em determinados começos na minha vida? Como é que eu tenho a coragem, por exemplo, de iniciar o dia e não convidá-lo? Como é que eu tenho a coragem de iniciar um relacionamento, não pedir a direção, não pedir a bênção dele sobre tal relacionamento? Como você tem coragem de começar um namoro sem ter Deus no início? Como é que você tem coragem de dar um start num passo mais sério que é o noivado, sem ter colocado Deus no início do processo? Como é que você tem coragem de iniciar um empreendimento sem que Deus esteja no início de todas as coisas? A primeira lição da Bíblia é clara: Deus está no início do mundo, portanto Ele deve estar no início de todas as coisas que regem o meu cotidiano. Que Ele seja o início de cada passo teu, de cada manhã, de cada ato, de cada empreendimento, de cada processo de educação que você desenvolve junto aos teus filhos. Que Deus seja o start, o início de todas as coisas. Estamos percebendo que Deus é apresentado como nosso Criador. Nós somos criados por Ele. Ah, pastor, estou cansado de ouvir isso daí. Inclusive, há uma discussão significativa de que nós não fomos criados, somos um resultado de um processo evolutivo. E só para recordar o que você já sabe, a ciência diz que a matéria, o espaço e o tempo surgiram do acaso. Nós também acreditamos numa criação do nada, a partir do nada. A ciência afirma que a matéria, o espaço e o tempo vieram do nada. Nós também acreditamos na criação a partir do nada. Até aí tudo bem. O problema é que a intervenção para que do nada surgisse alguma coisa, de acordo com a ciência, foi o Big Bang. Uma explosão que originou o processo evolutivo, dando origem à vida com milhares e milhares de anos em projeção. Nós não acreditamos que esta explosão originou a vida, mas acreditamos que um ser criador, Deus, planejou todo o processo da criação. Nós não somos resultados do acaso, nós somos resultados do planejamento. Mas tudo bem, vamos concordar inicialmente com a ciência, tudo veio a partir do nada. De fato, a matéria, o espaço e o tempo vieram a partir do nada. Até aqui nós concordamos. Mas vamos raciocinar. Se a matéria veio do nada, a causa é imaterial. Se a existência da matéria veio do nada, estamos falando de uma causa imaterial, logo é espiritual. Se o tempo veio do nada, nós estamos falando de uma causa atemporal. Logo, estamos falando também do espaço como originado do nada, estamos falando de uma causa não espacial, ou seja, infinita. Se a ciência diz que o mundo veio do nada, que o espaço veio do nada, que o tempo veio do nada, que a matéria veio do nada, então a causa é imaterial, não espacial, infinita e atemporal. Beleza, ciência? Só que só tem um ser que é imaterial, espiritual, só tem um ser que é eterno e não reconhece limites. Parabéns à ciência, porque este único ser é o Deus Todo-Poderoso a quem servimos.
Bendito seja o nome do Senhor. São atribuições do próprio Deus, um Deus imaterial, um Deus espiritual, um Deus atemporal, um Deus que não conhece limites, porque Ele vai ao infinito. Agora, se o universo existe de forma tão complexa como é apresentado diante de nós, temos que concluir que ele não pode ter vindo à existência de qualquer forma. Nós não surgimos, o mundo, a vida não surgiu de qualquer forma. A própria ciência nos dá o subsídio. Observe, por exemplo, estes dados. Existem 122 características que precisam estar milimetricamente organizadas para a existência da vida. Deixa eu te falar, só é possível a existência da vida humana porque 122 características estão milimetricamente encaixadas, perfeitamente combinadas. Se houver uma única característica destoando, a vida deixa de existir. 122 características. Pastor, pode citar pelo menos algumas delas? Por exemplo, a constante gravitacional, a gravidade que regula a força com que a matéria se atrai, faz com que a vida seja possível. Caso contrário, não era possível a nossa existência. Esta é uma lei dentre as 122. Quer mais um outro exemplo? O nível de oxigênio na atmosfera, cerca de 21%. Se houvesse 15%, o cérebro morreria. Se houvesse 25%, tudo seria incendiado na face da terra. Existe a quantidade exata de oxigênio que precisa existir para proporcionar condições à vida. É uma das 122 características necessárias para que haja a existência do ser humano. Quer mais um exemplo? Eu te dou a distância da Terra em relação ao Sol. A Terra está no lugar exato para criar condições para a vida. Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, a água evaporaria, nós teríamos um efeito estufa absurdo, um aumento de temperatura que não poderia possibilitar a vida. Se a Terra estivesse um pouco mais distante, nós teríamos um processo de congelamento que não nos possibilitaria existirmos. A distância certinha entre a Terra e o Sol estabelece o princípio para a existência da vida e é uma das 122 características para a condição da existência humana. O campo magnético terrestre é um outro exemplo, protege a vida da radiação solar e cósmica. Quer ver um último exemplo para não continuar? A inclinação axial da Terra. Você sabia que a Terra possui uma inclinação de 23,5 graus? Se essa inclinação fosse diferente dos 23,5 graus, as estações do ano não existiriam. E sem esta inclinação adequada, as regiões polares seriam permanentemente congeladas e, consequentemente, as zonas equatoriais completamente escaldantes. A vida não seria possível. 122 características que se encaixam milimetricamente. Será que isso é o resultado de uma explosão? Ou alguém com uma mente brilhante conseguiu potencializar a organização para que a vida viesse à existência? Gente, se você quiser argumentar, pastor, o senhor não tem condições de falar alguma coisa a respeito da existência de Deus fora da Bíblia? Beleza? Vamos para a matemática então. Gente, segundo a matemática, 10 elevado a 50 torna algo impossível de acontecer. Este é o princípio chamado princípio de Borel. 10 elevado a 50 é o cálculo para impossibilidade. Quando uma coisa é impossível, quando 10 está elevado a 50, quando está elevado a 51, é 10 vezes impossível. Quando está elevado a 52, é 100 vezes impossível. Princípio matemático
princípio de Borel, para que haja combinação dos 122 elementos para criar condições para a existência da vida. Sabe qual é a potência? 10 sobre 132. Sabe o que isso significa? Ou melhor, 10 sobre 138. Sabe o que isso significa? Que é impossível combinar 122 características milimetricamente organizadas através de um acidente cósmico para ocorrer a existência da vida. Pois eu lhes apresento o Deus do impossível, o Deus que organiza tudo para que tenhamos condições de sobreviver. Bendito seja o nosso Criador. Não é resultado do acaso. Eu sou fruto de um planejamento, de uma mente inteligente, de um ser amoroso, e por isso é fato para iniciar a declaração bíblica, o conteúdo bíblico. O primeiro verso é: criou Deus os céus e a terra. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, e quem louva o nome dEle, por isso diga amém. E sabe qual que é o grande problema do grande conflito? Para despreparar você para o apocalipse, o diabo trabalha para jogar o ato criativo de Deus na lata do lixo. Para despreparar você para o desfecho final do grande conflito, ele trabalha descredibilizando a característica de Deus como Criador. Quem disse isso? Eu? Não. O apóstolo São Paulo. Abre a Bíblia, por exemplo, em Romanos capítulo 1. Leia comigo a partir do verso 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Olha que declaração importante que Paulo nos dá para percebermos no grande conflito como o diabo trabalha para jogar na lata do lixo o fato de Deus ser o nosso Criador. O capítulo 1 de Romanos, do versículo 20 em diante, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como também a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, como é que nós conhecemos os atributos invisíveis de Deus? Através da sua criação. Agora olha o que Paulo diz no versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E como é que o coração insensato se obscurece? Como é que o coração humano é tomado pelas trevas? Agora Paulo explica: dizendo-se sábios, se tornam loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E o verso 24 diz: pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, aos seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus? De que Ele é o nosso Criador desde o princípio, e tornaram tudo isso em mentira, de que houve uma grande explosão e somos resultados do acaso. E o verso 25 diz: e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e que é bendito e eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo? Que retiraram o papel de Deus como Criador para obscurecer o fato de que temos um relacionamento com aquele que nos gerou. Ei, presta atenção no que está se desenvolvendo neste mundo. Se Deus não é o Criador, nós perdemos a referência. Se Deus não é o Criador, e o Criador que disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, esta regra cai por terra, porque não existe Criador. Então não precisa ser homem com mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher, porque se não tem Criador, não tem referência. Se não tem Criador, não tem sábado. Se não tem Criador, não tem descanso para celebrar a criação, porque se não há Criador, por que existe dia para celebrar a criação? Ei, as estruturas bíblicas
começam a serem corroídas, destruídas pela filosofia da evolução. O comportamento humano se torna comprometido, porque a teoria da evolução aponta a um processo de seleção natural. Só os mais fortes sobrevivem. Isso invade o aspecto sociológico. Queremos ser mais fortes do que os outros para podermos ter destaque sobre os outros. Uma sociedade competitiva, uma família competitiva, uma igreja competitiva, um tentando ser melhor do que o outro. É a filosofia da seleção natural permeando a igreja, permeando a família, permeando a sociedade, de tal forma que se o indivíduo tiver que pisar em você para ele sobreviver, ele assim o fará, porque a seleção natural diz que só os mais fortes sobrevivem. Eu quero ser mais forte do que você, para que eu tenha proeminência sobre você. É o maldito mundo que nos encontramos, e Jesus aparece dando um vislumbre completamente diferente. Ao invés de eu ter proeminência sobre você, eu deveria servir a você. É um processo completamente diferente. E sabe, esta teoria que joga Deus na lata do lixo traz um processo moral sem parâmetro. Aliás, o parâmetro para o desenvolvimento moral é o teu desejo. Se Deus não existe moral. A moral é estabelecida pelo que você quer. A moral é estabelecida pelo que você gosta. Se você decidiu, isto é moral. Não existe referência. Deus não é referência, porque Criador não existe. A trama maligna de jogar o Gênesis na lata do lixo, para que possa comprometer o teu preparo para o Apocalipse. E sabe de uma coisa? O ser humano, ele é simplesmente abusado. Porque vamos imaginar que o conhecimento humano, que é algo infinito, esteja representado nestes passos aqui. O que são esses passos? Todo o conhecimento humano. Todo o conhecimento existente. Agora note, quanto do conhecimento existente, que é infinito, o homem domina? 1%? 0,5%? A despeito de todos os doutorados e pós-doutorados e PhD e ThD, seja lá o que for? Quanto o homem domina do conhecimento existente, que é infinito? Eu diria que menos de 1%. Agora, como tendo conhecimento menos que 1% de todo o infinito conhecimento, eu, ser humano, determino que nos 99 outros porcentos existentes, Deus não está presente. Que abuso! Que falácia é essa que se levanta? É o diabo instigando os seres humanos para se tornarem instrumentos dele, para jogar a noção de Deus como nosso Criador na lata do lixo. E quem fracassa no entendimento do princípio terá dificuldades e se perderá no fim, lá no Apocalipse. Nunca foi tão importante a compreensão do princípio para que possamos nos preparar para a parte final. E sabe de uma coisa? Você olha agora para a tríplice mensagem angélica, e ela é muito clara em Apocalipse 14. Ela diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai o Criador. Se o diabo trabalha para jogar o Criador na lata do lixo, e você está achando que isso é sinônimo de inteligência, eu sou inteligente porque é muita ignorância acreditar que eu fui criado por um Deus. É sério? É necessário muito mais ignorância para acreditar num processo evolutivo, porque um ser tão complexo como o ser humano surgir do acaso, um ser tão complexo como o ser humano surgir de um processo evolutivo. Note, as amebas são assexuadas. Como é que se evoluiu para se tornarem sexuadas, para que originasse o processo que desencadeia anunciado pela evolução? E onde estão os elos entre o ser assexuado e o ser sexuado? Não existe nem um elo. A vida não seria possível no processo evolutivo. E eu te explico por quê. Porque o coração, para se formar, se sofreu um processo evolutivo,
como é que haveria vida durante o processo se o coração só funciona quando está completo? Os olhos, que são tão complexos, como é que funcionariam para a existência da vida humana se houvesse um processo intermediário de formação? Eles seriam inutilizados, logo não seria possível enxergar, não seria possível amamentar. Imagina os mamíferos com o desenvolvimento das mamas, só que elas não se desenvolveram ainda, precisam de milhares e milhares de anos para que ela cumpra o seu propósito. Então, como é que os seres mamíferos estariam se alimentando durante todo esse processo? A vida não seria possível. Deixa eu dizer para você nessa manhã o que é inteligente. Inteligente é acreditar que eu não sou resultado do acaso. Inteligente é acreditar que o Deus Todo-Poderoso, imaterial, infinito, não espacial e atemporal, reuniu 122 características com muita propriedade, caracterizado como impossível. Ele fez tudo isso para que eu viesse a existir. Isso é inteligente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Criador. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E sabe de uma coisa? A continuidade do texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Note que havia um estado denominado de estado do caos. A intervenção divina transformou o caos em organização, transformou o caos em bênção. A intervenção de Deus transforma o caos em um estado de bênçãos para a glória dele. Isso é o que o Criador faz. Eu aproveito essa declaração baseada na palavra para te dizer o seguinte, em nome de Jesus: o teu casamento está um caos, a tua vida financeira está um caos, a tua saúde está um caos, a tua fé está um caos, o teu relacionamento com os teus filhos, o teu casamento, as coisas ao seu redor estão funcionando em estado de caos. Olha para o Gênesis, a intervenção do Espírito de Deus transforma o caos em bênção. Deus organiza a tua vida. Abre a porta do teu coração, que Ele vai organizar tudo e transformar o teu estado de caos em bênção, em nome de Jesus Cristo. Está claro? É o livro do Gênesis. É por isso que o diabo quer tanto credibilizá-lo, para que você não esteja preparado para o Apocalipse. Ei, a intervenção divina, como disse, trouxe organização. Você reparou? Nos primeiros 3 dias, Deus cria a base. No quarto, no quinto e no sexto, Ele faz então a intervenção sobre a base. No primeiro dia, Ele cria a luz. No segundo dia, Ele cria a água. No terceiro dia, Ele cria a terra. Depois, Ele faz a inserção. A luz, Ele coloca o luzeiro, o sol, a terra, a água, Ele coloca os animais aquáticos, e na terra, Ele coloca os animais terrestres e o ser humano. Organização. O primeiro com o quarto dia, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto, e no sétimo dia é dia de celebrar a bênção do Criador sobre nós. Deus é o nosso Criador. Não admita uma declaração diferente. E olha, para ter a vida consertada por conta da tragédia que o pecado causou em nós, temos que recorrer àquele que nos criou. Só quem nos criou pode resolver os problemas que hoje nós temos, porque aquele que nos criou é capaz de nos consertar em nome de Jesus Cristo. E o ato da criação no livro do Gênesis é algo extraordinário quando você observa em especial o verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Percebeu? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o único ser criado com esta característica. E note, para tudo Deus dizia é bom. Para o ser humano, quando o criou, ele declarou, é muito bom. E sabe qual que é a luta do grande conflito? Deus, ele quer restaurar a imagem dele em você. E o diabo quer te transformar a imagem dele. Na vida, ou somos a imagem de Deus, ou somos a imagem do diabo. No grande conflito, temos que nos posicionar. A imagem de Deus ou a imagem de Satanás. O que seremos? Depende do lado que você escolhe. E quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e sua semelhança, macho e fêmea os criou. Note que Deus colocou características dele no homem em ênfase e colocou característica dele na mulher em ênfase. As características de Deus em ênfase no sexo masculino: razão, força, segurança, atributos de Deus. Atribuições de Deus ao sexo feminino: ternura, carinho, amor. Características de Deus no sexo feminino. E sabe por que o casamento é a imagem e semelhança de Deus em perfeição? Porque os atributos de Deus mais presentes no homem se juntam aos atributos de Deus mais presentes na mulher. E o casamento bem formado é a perfeita imagem de Deus. Por que o diabo quer atacar tanto a família? Por que o diabo quer destruir tantos relacionamentos? Tudo isso está no cenário do grande conflito. O não entendimento do princípio vai fazer-nos nos perdermos quando tivermos que enfrentar o fim. Compreenda o princípio para estar preparado para o fim. Ah, pastor, mas hoje vale o que o ser humano sente. Eu fui criado homem, mas eu me sinto mulher. Eu fui criado homem, mas eu me sinto um cavalo. Aí se veste como cavalo e começa a andar de quatro patas. Eu me sinto como um cachorro. E hoje você tem o pessoal aí se vestindo de cachorro porque se sente como cachorro. Tem o pessoal se vestindo de pato porque se sente pato, se vestindo de zebra porque se sente zebra. Ah, eu vou me casar com uma zebra. E de repente você começa a criar coisas em função do seu sentimento. Quem foi que disse que teu sentimento é parâmetro para a verdade? Você é o Criador? É você que determinou a existência de todas as coisas? Eu, nesta manhã, me senti um milionário, mas quando olhei o meu saldo, o meu sentimento estava enganado. Ei, meu querido, o que você sente não determina a realidade presente. O que você sente é um sentimento deturpado pelo pecado que precisa ser trabalhado pelo Criador. Agora, quando que isso é possível? Ao invés de se sentir isso ou se sentir aquilo, quando é que você vai se sentir pecador, carente da graça de Deus? Porque aí sim o Criador intervém, o milagre acontece e aquilo que era um caos se transforma em bênção em nome de Jesus. Se sentir pecador é o que o ser humano precisa fazer para correr atrás da redenção que só o Criador pode proporcionar. E se você prestou bem atenção no verso 26 que eu li aqui, você reparou que ele termina dizendo para o ser humano, Deus dizendo: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado. Domina, Adão, domina isso tudo. Eva, domina isso tudo. Toma posse, é tudo de vocês. Dominem, estudem cada coisa. Coloca nome nos bichos, Adão. Domina, cuida do jardim. Domina. O dominar aqui não é explorar, é cuidar. Cuida, estuda. Mas você começou a estudar e se afastou do Criador.
era para você estudar e se aproximar mais dele, porque agora você quer ser inteligente, e aí você quer ser inteligente acreditando que, desvinculando-se de um Criador, você leva o seu status de intelectualidade. Pelo amor de Deus, irmãos, a Bíblia não é o livro dos ignorantes, a Bíblia é o livro que sobrepuja, inclusive a ciência, porque o que a ciência não explica, nós abraçamos na dimensão da fé, porque Deus é maior do que a própria ciência. E sabe de uma coisa? Você foi chamado a dominar, não ser dominado. E o que temos hoje é o Gênesis não se realizando. Por que o Gênesis não está se realizando? Porque eu, em vez de dominar, eu sou dominado. Sou dominado pelo pecado, sou dominado pelas minhas paixões, pelos maus hábitos, sou dominado pelas minhas tendências, sou dominado pelos meus vícios, pelo medo, pela culpa. O Criador se aproxima de mim nesta manhã, o Criador se aproxima de você nesta manhã, porque Ele quer restaurar a imagem dEle em nós, e quando Ele restaura, Ele te empodera, Ele restaura também a tua autoridade espiritual. O mal não te domina, você sobrepuja o mal pelo poder do Criador. Eu quero dizer para você nessa manhã, chega de ser dominado. Não é o plano de Deus para a nossa vida. O plano original de Deus é que você domine, é que você vença. Por isso Ele diz: eu sou o teu Criador, cola comigo. Quem quer colar com Jesus nessa manhã, diga amém. Que Ele te empodere de autoridade, que tudo aquilo que te domina hoje, você se liberte, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gosto de pensar nisso, especialmente porque coloca o foco claro para onde a direção que devo caminhar. E sabe, esta semana eu conheci uma história muito especial, de alguém que, em vez de dominar, passou a ser dominado, e tinha tudo para dar certo, e de repente começou a dar errado. Aos 14 anos de idade, conheceu o Evangelho, abraçou a fé com toda a pureza de seu coração, e começou a se desenvolver numa igreja com 51 jovens, bastante, uma igreja evangelisticamente ativa. Só que à medida que o tempo foi passando, os jovens começaram a sair da igreja. Vai se desenvolvendo, aí vão começando a querer ser inteligentes, e parece que ser inteligente é estar distante de Deus. Ser inteligente é não acreditar no design divino, na criação planejada. Aí saíram para curtir a vida. E esse jovem de 14 anos, chamado Fabiano, ele disse assim: está todo mundo indo, eu vou também. Saiu da igreja, começou a frequentar lugares escusos, para assistir shows e etc., e começou a beber. E o seu consumo de bebidas alcoólicas acontecia ao lado da igreja onde ele era membro, porque ao lado da igreja tinha um bar, e ele deixou de frequentar a igreja para frequentar o bar ao lado da igreja. Quando os cultos terminavam, os irmãos diversas vezes o presenciavam no estabelecimento bebendo. O jovem, outrora na igreja, agora no bar ao lado da igreja. Os irmãos da igreja não tacaram pedra nele. Os irmãos da igreja oraram por ele. Os irmãos da igreja quiseram acolhê-lo. Um dia uma irmã se aproximou enquanto ele estava no bar, era um domingo à noite, e a irmã foi até o Fabiano e o convidou para o programa do reencontro. E o Fabiano, com a sua bebida na mão, disse que não iria porque estava bebendo. E a irmã gentilmente disse: o seu lugar está lá, Jesus ama você. Não, mas eu estou bebendo. E ela disse: vá assim mesmo. As palavras da irmã impactaram tanto o Fabiano,
que ele foi do jeito que estava. Naquele domingo à noite, embora alcoolizado, ele voltou a entrar no templo. Se assentou, escutou a mensagem, participou do culto. Deus fez uma obra naquela noite, ou começou uma obra em sua vida. E ele pediu estudos bíblicos ao irmão, porque ele decidiu voltar para Deus. O irmão disse: você não precisa de estudos, você já conhece a verdade. Ele falou: eu preciso sim. Eu quero voltar para ter contato com a palavra, para voltar a me reestruturar, a me motivar. E o irmão então aceitou novamente dar estudos para ele. Durante 3 meses esteve indo à casa do Fabiano. Durante esses 3 meses o Fabiano voltou a frequentar a igreja, amém? Durante esses 3 meses o Fabiano esteve participando com o grupo de evangelismo da igreja, das ações sociais que a igreja desenvolvia. Ele começou a se enturmar. De repente ele parou de frequentar o bar, voltou a frequentar a igreja, a participar da igreja. E os irmãos começaram a perguntar, depois de algum tempo novamente frequentando: e aí, quando é que você vai se batizar? E ele falou: eu não vou me batizar. Não vou me batizar porque eu tenho medo de me batizar e sair de novo. E os irmãos: não, você tem que se batizar. Ele: não vou. A insistência dos irmãos era veemente, e aquilo começou a incomodar o Fabiano. E um dia ele se ajoelhou antes de dormir e disse: Deus, eu quero uma prova do Senhor. E a oração dele foi assim: Senhor, existem membros que querem que eu me batize. Eu não quero fazer a vontade dos irmãos, mas eu quero fazer a tua vontade. Se for para ser batizado, me mostre, fale comigo. Na mesma noite, o Fabiano teve um sonho. Deus dizia para que ele se entregasse novamente, para que ele se rendesse. Só que o Fabiano acordou de manhã e disse: não, esse sonho não pode ter sido algum tipo de aviso enviado por Deus. Eu estava pensando nisso, fui dormir pensando nisso. Então psicologicamente a minha mente deve ter trabalhado nessa direção. Então não se trata de um chamado de Deus, mas uma predisposição mental, psicológica. E por isso ele fez outra oração pela manhã: Senhor, eu tive um sonho, eu sei que o Senhor quer que eu volte, mas ainda está pouco, eu quero mais. Possa ser que, como eu estou pensando nisso, eu devo ter sonhado, por isso que eu sonhei, porque eu estava pensando. Agora, confirma, me dá o sinal de que realmente eu preciso fazer o que os irmãos estão pedindo para ser feito. Ei, passou um mês, nada aconteceu. Só que depois de um mês, uma criança da igreja veio a óbito. E ele, o Fabiano, que havia inclusive doado sangue para tentar ajudar na recuperação do bebê, foi à cerimônia fúnebre. E quando chegou ao funeral, um mês depois do sonho que teve, o homem do sonho era o pregador do funeral. A mensagem do sonho foi a mensagem do funeral. E o apelo feito no sonho foi o apelo feito no funeral. E ele chorava. As pessoas olhavam para ele, estavam pensando que ele estava chorando pelo falecimento do bebê, mas estava também. Mas ele também chorava, porque Deus estava confirmando para ele o que ele devia fazer: voltar para o seu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os teus maus dias. Há 18 anos atrás, o Fabiano retornou para os braços de Jesus. Hoje ele é primeiro ancião de uma de nossas igrejas aqui em Salvador, no bairro Felicidade. Deus o abençoou tanto que estruturou sua família. Há 11 anos ele está casado, tem uma filha, e há 11 anos ele vive como também aquele que compartilha com a família o poder da intervenção de um Criador. Fabiano retornou para o seu Criador. E o dono do bar que ele frequentava está frequentando a igreja já faz 1 ano. O dono do bar é o Geraldão.
Todos o chamam de Geraldão. O Geraldão está frequentando a igreja tem 1 ano, mas ainda não se decidiu. A gente podia nesse vídeo mandar um recado por Geraldão. O que vocês acham? Geraldão, toma logo a decisão. Vamos lá? 1, 2, 3. Fabiano vai entregar esse link para o Geraldão. Nós vamos orar pelo Geraldão. Mas eu quero nesse momento louvar o nome de Deus pela vida do Fabiano. Eu quero convidá-lo para que ele venha aqui nesse momento sobre os aplausos da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Parabéns por fazer a diferença aonde você se encontra. Assim como o Fabiano, que voltou para o Criador para que o caos se transformasse em bênção. Nesta manhã nós temos mais um milagre, diga amém. O Luciano Leite, que foi adventista quando era criança, se batizou em 1997, se afastou. E ele se afastou dizendo que nunca entendeu o amor de Deus. E foi viver a vida mundo afora. Os pais oravam muito pelo retorno do filho. A mãe orava, o pai orava. E um dia, em um almoço, estava a jovem Márcia, a cantora, também o Juninho. E aí foi contado para um pouco do testemunho da Márcia, que era cantora em banda de forró e de repente passando em frente à igreja, entrou na igreja e nunca mais saiu. E então ele perguntou para ela: por que você, tendo uma vida tão promissora no mundo, por conta do seu talento, você escolheu a igreja? E ela disse: foi por causa do amor de Deus por mim, que eu larguei tudo e abracei o evangelho. E ele ficou pensando: como é que eu não vejo esse amor? E ele resolveu procurar aqui, nas Escrituras, resolveu estudar, e à medida que ele foi se aprofundando, ele encontrou a resposta e percebeu o quanto é amado pelo Criador, porque a criação se perdeu, mas o Criador foi atrás. E o resultado é que aquilo que era um caos foi novamente organizado. E por amor a Jesus, nessa manhã, Fabiano entra no tanque batismal, juntamente com o pastor desta igreja, para que ele seja batizado. O pastor Joabe vai batizá-lo, porque ele reconhece o nosso Deus como seu Criador e percebe o quanto é amado. Diga amém. Bendito seja o nome do Senhor. Parabéns, meu amigo. Seja bem-vindo à família de Deus. Luciano Leite, os familiares, se quiserem, podem se aproximar aqui do tanque batismal para presenciar de perto este ato tão significativo, tão maravilhoso. Os amigos podem se aproximar neste momento. Obrigado, pastor Joabe, pelo trabalho feito com o Luciano. Obrigado pelo acompanhamento. Obrigado pela essa igreja, por esta igreja, pelo acolhimento. E ele entra no tanque sobre os aplausos do povo de Deus. Deus seja louvado por tua vida, Luciano. Pastor Joabe, pastor dessa igreja, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, o batiza para a remissão dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E o povo de Deus diz: é isso que acontece na vida daquele que se sente amado. É isso que acontece na vida daquele que é alcançado pelo amor de Deus. É isso que acontece na vida daquele que se encontra como seu Criador. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. O nosso amigo Luciano Leite não é a única bênção desta manhã, amém? A Rita Melo,
ela conheceu a mensagem adventista no Colégio Adventista de Itapajipe. Lá ela foi alcançada pelo Evangelho através da escola. Só que a família inteira frequentava uma outra igreja e o tempo foi passando e ela começou então a estar presente na igreja dos parentes. Por lá ela se comprometeu, se batizou, ficou participando, muito tempo se passou, ela formou a sua família, foi membro em outras denominações, sempre firme ao lado de Jesus, e um dia, já na sua maturidade, ela resolveu pisar aqui, fez uma visita a esta igreja, a este templo, e deixa eu contar uma coisa para você que é membro dessa igreja, ela se sentiu tão bem aqui com vocês, tão acolhida, tão envolvida, tão amada, que ela voltou novamente a estudar a palavra, escutar a voz de Deus, e ela diz que toda vez que senta aqui, é como se Deus a abraçasse e dissesse: filha, não desista, descansa em mim. Esse é o sentimento dela quando senta no banco desta igreja, e por isso nesta manhã, ela decide recomeçar através do batismo, e ela disse: pastor, é uma atitude madura e consciente, bendito seja o nome de Deus pela Rita Melo, pode aplaudir em nome de Jesus. Parabéns, pastor, parabéns pelo acompanhamento, parabéns, igreja, pelo acolhimento. Nisto verdadeiramente conhecereis quem são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Rita, parabéns pela sua decisão. Pastor Joabe, ministro desta igreja, seguindo a ordem do mestre, ergue as mãos para que você seja batizada, para que seu nome seja inscrito no livro da vida, e ele, seguindo a ordem do mestre, a batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos com alegria dizem: aleluia, glórias ao nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus. Se isso alegra o seu coração, diga aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Você percebeu nesta manhã que para trazer condições à vida, o Deus Todo-Poderoso, no princípio, organizou 122 características. A matemática já anunciava que 10 elevado a 50 já se caracteriza o impossível. Todavia, organizar 122 características se constitui 10 elevado a 138, o impossível do impossível do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele tem poder para criar, poder para resgatar, poder para organizar aquilo que está um caos. O que preciso for, Ele é capaz de fazer para salvar você. O que preciso for, Ele é capaz de fazer para organizar a sua vida. O que preciso for, Ele é capaz de intervir para que você tenha a chance de se aproximar dEle mais uma vez, porque Ele é o teu Criador e só Ele pode te preparar para o fim. O que você precisa? O que precisar, Ele tem poder para fazer, para que você saia do estado do caos para o estado da salvação. Por isso que esse é o momento de decisão. Você que está no templo recebeu este material, que possui um QR Code, que possui aqui um questionário com o seu momento de decisão. Pastor, eu quero estudar a Bíblia para conhecer melhor o amor de Deus, para conhecer de fato este Criador. Pastor, eu decido me preparar para ser batizado, eu decido compartilhar Jesus com os meus familiares. Dá seu testemunho aqui. Coloca aqui a sua decisão em reação à ação que o Espírito faz em seu coração nesta manhã.
Deixa aqui o teu nome. Você que está conectado conosco através da internet, o QR Code vai ser colocado à sua disposição para que de igual forma você se posicione. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É o apelo que Ele faz nesta manhã. Volte para o Criador, porque Ele vai organizar o caos da sua vida. Ele tem poder para te erguer novamente, Ele tem poder para te salvar, Ele tem poder para te limpar de todo o pecado, e o que preciso for, Ele fará, para que você possa dizer: não sou eu, mas quem vivo, Cristo vive em mim. É por isso que eu creio muito nesta música que será apresentada pela Cíntia Alves. Por favor, Cíntia, dirija-se até aqui, e se você já escreveu aí a sua decisão, à medida que você escutar esta canção, ponha-se em pé, dizendo em outras palavras, com a tua atitude de se erguer: eu quero estar perto do meu Criador, eu sou alguém planejado, eu sou a imagem e semelhança dEle. Exiba o teu ato de fé nesta manhã, através do teu posicionamento. Erga-se enquanto escuta esta canção. Coloca aqui a tua decisão, mas não passa por aquela porta sem ser de Jesus Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Quem deseja glorificar o nome do Senhor como seu Criador, diga amém. Bendito seja o nome de Deus. Ei, não fica sem esboçar nenhuma reação, pelo amor do Senhor. Coloca aí qual é o teu plano, qual é a tua decisão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque tua palavra não volta vazia. Obrigado por tua intervenção, transformando o caos que se tornou a vida do Fabiano em bênção. Obrigado por tua intervenção, transformando o caos que era a matéria-prima originária neste mundo que nós temos, que ainda é danificado pelo pecado, ainda mostra a tua grandeza com perfeição. Às vezes temos tentado resolver o nosso caos em lugares que não corroboram para isso. Entendemos nessa manhã que o único que pode organizar o caos que encontra a nossa vida é o Senhor, que é o nosso Criador. Obrigado porque o Senhor é o Deus do impossível. Matematicamente falando, não existe possibilidade de organizar todas as regras que existem, as características do universo para que haja vida, e o Senhor, o Deus do impossível, as organizou. Obrigado porque o mesmo poder que tu tens para criar está disponível também para nos transformar. E nessa manhã nos erguemos diante da tua presença, suplicando a tua intervenção. Não queremos ser mais dominados, não queremos sermos indivíduos dominados pelo pecado, dominados pela culpa, pelo medo. Queremos totalmente sermos dominados pelo teu Espírito. Aceita a nossa entrega nessa manhã. Traz restauração para a gente. Em nome de Jesus Cristo, o teu povo diz. Abraça teu irmão, diga: Deus é teu Criador.